Então, pessoal, esse tema, ele é muito polêmico, além de tudo, tá? Então, vamos ver como é que vocês recebem. Não sei quem tá aqui já conhece, a Nudiana com certeza, o Virendra com certeza, mas acho que é Jéssica, Priscila e a Lili não. Acho que vocês não conhecem, tá? Oi, Namaskar, querida. Bom, então a gente vai falar do comando ou diretriz suprema, tá? Que é, digamos assim, mais uma importante ferramenta que a gente tem na Nanda Marga, tá bom? Então, vamos ver o que que a gente pode falar sobre essa diretriz. Passou aí para vocês? Mudou o slide? Mudou? Tá. Então, o que que é isso? O que que é esse comando? O que que é essa diretriz suprema, né? Em primeiro lugar, é um dos 16 pontos para a realização do yogi ou da yogini. Talvez vocês estejam familiarizados, talvez não, mas Shri Shri Nandamurti tentando realmente desenhar para nós como que poderíamos, né, alcançar esse estado de autorrealização. Ele deixou o que nós chamamos de 16 pontos, né? São 16 pontos que, se praticados, certamente nos levarão à autorrealização, né? E o comando ou diretriz suprema é um desses 16 pontos. E dentro desse contexto dos 16 pontos, eles é como esses comandos supremo é como se fosse então a síntese, né? 16 pontos já são um super resumo, né? Considerando a grandiosidade do yoga, a grandiosidade das ferramentas do yoga, né? A quantidade de ferramentas. 16 pontos já é um super resumo, né? Mas a diretriz suprema, então, seria a super síntese, uma super síntese para nos facilitar a caminhada, para nos orientar na caminhada, tá? Por isso que a gente fala que a maior síntese é a respeito da nossa jornada de autodesenvolvimento e é também a mais fundamental instrução espiritual. Eu não coloquei aqui no slide, né, mas é algo que eu quero ressaltar. Ele é considerado tão importante que o ideal seria a gente repetir, né, esse comando supremo, essa diretriz suprema, sempre depois das meditações coletivas. Então, como um dos outros 16 pontos significa meditação coletiva, um a gente está conhecendo hoje, o outro é meditação coletiva, que é o que a gente tenta praticar toda semana, e a recomendação é praticar juntos pelo menos uma vez por semana, é isso que fala um dos outros 16 pontos. Ao final dessa meditação coletiva, seria legal se, né, uma recomendação, então, é que se repetisse, né, esse comando, essa diretriz suprema. Cada um de nós memorizaríamos, com o tempo, naturalmente, a gente memoriza, a gente repetiria toda vez que a gente se encontrasse para meditar, né? Para tentar, então, relembrar uma vez por semana. Poxa, é verdade, eu estava me esquecendo dessa diretriz, eu estava me esquecendo desse comando, tá? Bom, só por curiosidade, quais são os outros 16 pontos, né? Alguns, assim, o meio banho antes de meditar, né? Antes de comer, antes de dormir. A gente falou em algum momento o jejum foi tema dos nossos estudos também. A alimentação sutil foi objeto dos nossos estudos também, né? E vários outros pontos que aos poucos a gente vai estudando, tá bom? Qual que seria então essa nossa diretriz ou comando supremo? Tá? Eu vou ler. E aí eu quero que vocês possam bem, né, ficar bem livres para opinar, se quiserem depois abrir o microfone, escrever, mas simplesmente refletir sobre. Olha só, Charan Nirdesh é o nome em sânscrito de diretriz suprema. Aquele que pratica sadhana 2 vezes ao dia com regularidade, o pensamento de Paramapurusha certamente surgirá em sua mente no momento da morte. Sua liberação está completamente garantida. Portanto, cada Nandamargi deve praticar sadhana 2 vezes ao dia, invariavelmente. Esta é a diretriz de Paramapurusha. E continua: sem Jama e Niyama, sadhana é uma impossibilidade. Por isso, a diretriz de Paramapurusha é também seguir Jama e Niyama. Ignorar essa diretriz implicará sofrer com as aflições de uma existência animal por milhões de anos. E por fim, terceiro grande tópico, por isso que eu separei,
para que ninguém sofra tais aflições, para que todos possam alcançar paz infinita sob o abrigo amoroso de Paramapurusha, é um dever inelutável de cada Nandamarga esforçar-se para trazer todos ao caminho da bem-aventurança. Em verdade, é uma parte essencial da sadhana, inspirar outros ao caminho da retidão. Primeiro, né, só destacar algumas palavras em sânscrito. Sadhana significa prática espiritual, mas normalmente a gente traduz por meditação, tá? Então aqui seria praticar, né? Realizar prática espiritual 2 vezes ao dia, especialmente meditação, né? Mas a sadhana implica muitas outras coisas, mas aqui especialmente se refere à meditação, né? Então, primeiro falando de praticar meditação 2 vezes ao dia, faz parte dessa diretriz, né? Parama Purusha é o nome em sânscrito que fala da consciência suprema, né? Consciência suprema, então, seria a forma como no yoga, no Tantra Yoga, a gente se refere ao que em outras tradições vamos chamar de Deus, por exemplo, né? Então, Parama Purusha não é um ser, é, na verdade, a consciência que está por trás de tudo. É o campo de consciência, como a própria física quântica tem falado. É de onde tudo vem, é para onde tudo reforma, é tudo retorna, é o conhecimento que guia e orienta tudo, né? Quando a gente fala, eu estou sentindo que eu devo fazer isso. Se realmente, né, o que você está sentindo é a consciência, né, a gente vai estar falando que é essa consciência suprema Paramapurusha né, que você conseguiu acessar e pôde perceber, então, o que seria o melhor para você, né, por exemplo, tá? Então, Paramapurusha, Sadhana, e a gente tem mais aqui Ananda Margi, são aqueles que foram iniciados na Nanda Marga, mas não só, né? Quem se identifica mesmo com o caminho, quem se dedica e tem vontade, então, de seguir cada vez mais, estudar e praticar, e com isso, né, se esforçar, sobretudo, por seguir os 16 pontos, né? Então, o Ananda Marga é aquele que vai se esforçar para seguir essas orientações, né, do caminho da bem-aventurança, da Nanda Marga, né? Sem Dhyama e Niyama são os princípios éticos, né? São os 10 princípios éticos, né? E aqui acho que de, de sânscrito era isso, então Paramapurusha. E aí o que que significaria então dizer, né? Paramapurusha, consciência suprema, mas essa é a diretriz de Paramapurusha. Se Paramapurusha é a consciência suprema, é esse campo de consciência, a diretriz da Paramapurusha o que é? A lei da natureza, matemática que guia o universo, né? Se Deus, que a gente chama de Paramapurusha, é então o campo onde tudo se expressa, esse campo certamente tem leis através das quais tudo se organiza, tudo se combina, tudo se expressa. Portanto, essas 3 dessas leis, desses códigos matemáticos do universo, dessa consciência, né, estão aqui. Uma delas é dizer da importância de praticar meditação para que a gente possa se libertar, e a gente vai falar mais disso, obviamente. A outra é a importância de observar uma ética universal, para que a gente possa, inclusive, fazer a prática espiritual, né? E para que a gente não precise sofrer em existências animais e trazer outros para o caminho, né, da autorrealização, da busca espiritual, tá? Como eu disse, esse tema é extremamente polêmico. Alguém sentiu aí algum desconforto em algum momento, ou de um modo geral, a essa ideia, ou algum ponto dessa ideia? Se quiser abrir o microfone ou escrever no chat, fiquem à vontade. Ou se tá tudo bem, também não precisa, né? Eu posso adiantar para vocês que eu sempre tive muita dificuldade, né, com se eu não observar de Yama, eu vou, né, isso significa que eu vou sofrer com uma vida animal por milhões de anos. Eu sentia como se eu estivesse retornando, né, para ambientes dogmáticos, religiosos que estivessem então me ameaçando, né, me colocando assim sob sob medo, né?
coisa que muitas vezes a gente vê, né, dentro dos ambientes espirituais, religiosos, né, das mais variadas tradições. Com certeza isso deve existir dentro da Nanda Marga também, deve existir algum monge, alguma monja, alguém com, né, com algum desejo, assim, de dominar os outros, isso faz parte do ser humano, né? Mas nessa passagem eu sentia isso. Nossa, mas isso aqui parece que está querendo me dominar pelo medo, né? De uma forma tão baixa, assim, dizer que eu vou ser condenada à existência, né, animal. Nossa, que coisa, né, querendo me pegar pelo medo. Mas a gente vai falar mais, tá? Para explicar como isso é extremamente racional e o que que isso significa de verdade, tá bom? E também o que que significa essa libertação e tudo mais. Mas enfim, então, três são os pontos principais, né? Qual que é a síntese, então, a super extrema síntese, né, que devemos buscar, respeitar se a gente quer a nossa libertação, né? Libertação das nossas limitações, se a gente quer a nossa autorrealização, se a gente quer viver nesse plano em conformidade com as leis desse plano, né? Se a gente quer viver de acordo com as leis dessa consciência suprema. Então, meditarmos 2 vezes ao dia, né? Como eu falei, alguns vão dizer que sadhana implica mais do que simplesmente meditar, mas aqui, especialmente, a gente está falando de meditar. Isso vai implicar a liberação, e depois a gente explica o que que é essa liberação, observar os princípios éticos, né, que são fundamentais para a prática da asana, se não, né, condenação à vida animal, e lembrar dos outros, né, o progresso não pode ser apenas o progresso individual, a gente não pode se vincular apenas, né, e buscar o progresso apenas de forma individual, né, até para superar o egoísmo, tá bom? Vamos falar de cada um desses pontos, então. Então, primeiro, essa sadhana 2 vezes ao dia. Por que meditar 2 vezes ao dia, né? É, como talvez vocês vão lembrar, né, lá da iniciação de vocês, qual que é um dos princípios básicos, dos aspectos essenciais da nossa meditação, que justifica a nossa prática de meditação, inclusive, né? É a ciência por trás do funcionamento da mente. A mente tem três funções. A função mais básica dela nós chamamos de tita. Essa função chamada tita, ela toma a forma daquilo que nós pensamos. Então, nós nos tornamos o que pensamos, né? Nós nos tornamos efetivamente. Isso é literal. Por isso que é tão fundamental, por isso que todos os mestres vão dizer: dominar os outros, dominar o universo é bom, mas dominar a si mesmo é grandioso demais. Então, porque se eu domino a mim mesmo, eu domino os meus pensamentos e assim eu consigo me tornar o que eu quero, né? Claro, estou super né, generalizando de certa forma, porque o que eu quero, se não está em acordo com o que quer essa consciência suprema, também não vai funcionar, né? Mas sim, se o que eu quero é a minha expansão, é o meu desenvolvimento, é o meu progresso espiritual, isso está de acordo com a vontade da consciência suprema, não tem nada maior que eu possa querer senão isso, né? E se eu quero isso, se eu consigo dominar minha mente, né, eu vou me tornar isso na medida em que eu conseguir, né? Então, colocar isso como objeto da minha mente. É, meditar 2 vezes por dia, então, é para que eu possa, já que a minha prática de meditação, pelo menos a prática que a gente pratica, né? Após todo mundo aqui iniciado, a prática que a gente pratica em determinado momento, né? Quando a gente passa a repetir nosso mantra, a gente busca sentir que nós somos essa consciência infinita, que nós não estamos limitados a um corpo, que a gente não está limitado às ideias que nós temos sobre nós mesmos. Então, nós buscamos repetir para nós mesmos que nós somos consciência infinita, que nós somos paz infinita, que nós somos essa consciência suprema, né? Por isso que a importância daquela imaginação toda, que faz parte da nossa técnica, né? Do próprio significado do mantra, buscar sentir ele e a repetição do mantra constante. Se a gente consegue manter essa prática do mantra, né, repetido na fluidez da respiração, com o máximo de concentração, né, inclusive e especialmente na própria ideação do mantra, uma hora, né, esse significado de que eu sou essa consciência infinita vai realmente se manifestar e eu vou ter uma experiência real de me sentir infinito, me sentir infinita, né? Mas então, se eu consigo entrar
nessa ideação 2 vezes por dia, ou se eu pelo menos me esforço por isso, né? Se eu estou lá treinando a minha mente para um dia, quem sabe eu conseguir entrar verdadeiramente nesse sentir de ser infinito, né? Eu vou estar treinando a minha mente também para estar cada vez mais próximo dessa ideação espiritual e, portanto, de imergir no próprio infinito, tá? Portanto, praticar só de manhã ou só de noite é pouco, né? É pouco, claro, porque quando a gente acorda, né, com a turbulência pós-sonho, dormir, né? Acordar às vezes preocupado e aí meditar, né? Depois de todo aquele turbilhão é importante para a gente reorganizar a nossa mente e depois no final do dia, obviamente, também, né? Então, 2 vezes por dia, digamos assim, é uma fórmula matemática, um número matemático que se entende ser suficiente. Pode ser mais? Pode ser mais, mas menos seria muito pouco, né? Muito pouco. Porque imagina, se nós nos tornamos o que nós pensamos, né? 24 horas por dia é o que nós temos de tempo para estar pensando. E quanto tempo nós meditamos? O que nós estamos criando? O que nós estamos nos tornando? Digamos, 23 horas do nosso dia, se a gente meditar 30 minutos de manhã e 30 de noite, né? Então, 2 vezes por dia é realmente muito pouco, mas Shri Shiranamurti diz que sim, é suficiente, né? Que seja feito dessa forma. E se nós estamos praticando relembrar essa ideação, né? Se nós estamos praticando relembrar essa ideia de sermos infinitos, né? No momento da morte, esse pensamento vai chegar. Nós vamos ter treinado o suficiente 2 vezes por dia para no momento da morte a gente lembrar do nosso mantra, lembrar que nós somos infinito, né? E aqui um detalhe, né? Lembram daquelas experiências, de quase morte, as EQMs, né? Eu coloquei aqui. Todo mundo, todos que têm experiência de quase morte, relatam. Passou um filme da minha vida, né? E depois veio a luz, e eu fui na direção da luz, né? Os relatos são sempre, não vou dizer iguais, mas todos têm esses elementos, e são muito parecidos em todos os elementos. O que que poderia ser esse filme da vida? Talvez todos os aspectos, aqui eu estou dizendo por uma interpretação minha, tá? Não posso dizer que isso é da filosofia de Shri Krishnamurti, esse exemplo ele não traz. Mas talvez esse filme da vida sejam apenas todas as principais experiências que eu vivenciei, que são os sanskaras, ou seja, as reações que eu tenho armazenadas e que eu terei que ainda vivenciar nessa atual vida, se eu não morrer, né? Ou enquanto eu não morrer, ou numa vida futura após eu morrer desse corpo, após eu abandonar esse corpo, terei que ocupar um outro corpo para poder vivenciar essas reações, esses sanskaras. Enquanto a gente tiver reações a vivenciar, a gente vai renascer, né? Então, mas se eu tiver com a minha mente é, trabalhada na minha prática espiritual, na repetição do meu mantra, né, na prática de duas vezes por dia da minha meditação, talvez o que virá na minha mente, sobretudo, então, será essa ideação e não ficar lá, e não os meus sanskaras, e não, né, todos os meus apegos. Porque tem um elemento muito importante, né? Qual que é o último pensamento que normalmente vem à nossa mente no momento da morte? Aquilo ao que eu estou mais apegado, meu maior apego. E esses maiores apegos, ou esse maior apego, vai guiar a direção futura da mente, tá? Então, se você ama muito alguém, essa pessoa virá na sua mente e você vai ficar, né, registrar ali um apego, vai ter que voltar, porque né, manteve o apego, manteve esse sanskara a ser vivido com essa pessoa, né? E assim com relação às coisas, com relação às experiências, se algo te marcou, esse momento talvez vai voltar na tua mente nesse momento final da vida. Mas e se você tiver realmente conseguido dominar a sua mente a ponto de direcionar a tua mente para essa percepção de que você é infinito, né? De você buscar cada vez mais se conectar com essa ideia de que eu sou infinito e, portanto, no momento da morte, você só conseguir lembrar disso. Eu sou infinito, eu estou retornando para casa, eu estou retornando para, né, para o infinito, estou me libertando da prisão que é o corpo, da prisão que são os sanskaras, da prisão, né, que são os padrões de pensamento, as tendências mentais, que chamamos de sânscrito em vritti. Se eu conseguir ter a minha mente focada, então, em eu sou infinito, né, no meu mantra, né, eu sou infinito.
É isso que realmente vai me direcionar. E por isso que, sim, né? Essa prática de 2 vezes ao dia vai criar as condições necessárias para o momento da morte, a minha mente ter essa lembrança, ter essa, né, se apegar a essa ideia e isso me garantir a libertação, né? Então, como fala lá no Comando Supremo, né, o pensamento no momento da morte, o pensamento da consciência suprema virá à mente necessariamente se eu estiver praticando regularmente, né? E assim nos tornaremos o infinito, né? Que foi aquilo que veio na minha mente no momento final, nos libertando do ciclo de nascimentos e morte. É por isso, inclusive, que a gente morre quando? Quando, né, nós exalamos pela última vez, né? A gente inspira uma última vez e quando a gente exala pela última vez, a gente morre. A segunda sílaba do nosso mantra, que é a que a gente usa na exalação, representa o infinito. Eu sou, né, a consciência suprema, eu sou o infinito. Então, para que você também, nesse momento final, na sua última exalação, tenha na mente essa ideia do infinito, tá? É, então, só para a gente entender bem, olha só, tantos foram os mestres que falaram da mesma coisa. Isso aqui não é, por isso que, né, essas comandos supremos, essa diretriz suprema parece polêmica e parece sem sentido, parece talvez um grande dogma. Mas só porque a gente não estuda, não conecta as coisas, não vai atrás, às vezes, de outras tradições. Mas tantos falaram disso. Da mesma forma, a importância. Olha o que disse Krishna no Bhagavad Gita. Quem se lembrar de mim no momento da morte alcança meu ser. Disso não há dúvida. E aí, portanto, lembre-se de mim em todos os momentos, né? Lembre-se da consciência suprema. Shri Shri Ramamurti diz, sim, se puder todos os momentos, melhor. Isso, inclusive, é a segunda lição de meditação, que nem todo mundo aqui tem, né? Nesse grupo aqui, alguns têm, pelo que eu sei, mas não todo mundo. A segunda lição vai nos ajudar a isso, a lembrar todos os momentos, né? Mas a primeira lição, que é pelo menos então que a gente vai praticar 2 vezes por dia, né? Pelo menos. É, ela já é suficiente, segundo Shri Shri Ramamurti, né? O Ramakrishna vai dizer o que você pensa dia e noite é o que surgirá na hora da morte, né? Então, ó, dia e noite, né? As duas meditações, né? O mestre Eckhart, que é um mestre cristão, né? Um místico cristão, ele dizia: a ideia não é apenas acreditar, mas transformar a consciência até que a união com Deus se torne natural. Ou seja, transformar até que você se sinta Deus, você se una com Deus. E Jesus, permanecer em mim e eu permanecerei em vós, né? Permanecer de que forma? A minha mente permaneça em mim, né? A sua mente permaneça em mim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de toda a tua força. E aqui legal trazer essa ideia de amarás, porque quem estuda um pouco mais, né, a filosofia do yoga, algo que a gente fala muito, a Lili está fazendo curso de formação, ela vai lembrar, né, numa das nossas últimas aulas, quando a gente falou dos pilares do yoga, Bhakti Yoga, o yoga do amor. Por que que o amor é um dos pilares do yoga, o amor? Porque aquilo que eu amo ocupa minha mente. Então, o Bhakti Yoga é o pilar que me ajuda, que me diz o seguinte: desenvolva o amor pelo Supremo, ou pela consciência suprema, por Deus, como quisermos chamar. Desenvolva esse amor, né? Busque amar esse infinito. Porque se você amar, a sua mente vai estar lá. Você nem vai precisar fazer esforço, você vai sentar para meditar e você vai ficar pensando nessa consciência suprema. E aí, um parênteses: como assim pensar na consciência suprema, algo tão abstrato, né? Eu nem sei o que que é, não é um ser humano, não é um ser humanão, não é uma entidade, o que é o infinito. Krishna, inclusive, nos ajuda a explicar como fazer isso, dizendo o seguinte: olha, segundo a psicologia do ser humano, a gente não consegue amar lá. Muito raramente a gente vai conseguir amar o infinito. Por isso que existem as figuras, que vão ser representações da consciência suprema. Por isso que o guru, na verdade, é a consciência suprema, mas a gente vai chamar de guru aí o Shiva, o Krishna, o Shri Shri Anandamurti, Jesus, né? Buda, para que eles possam ser a representação da consciência suprema que toca o meu coração e assim eu posso amar. Bom, eu não consigo amar esse abstrato, mas eu consigo amar Jesus, eu consigo amar, né, Krishna, tá? Então, amor, né? Porque o amor é a forma mais eficiente de a gente realmente manter a mente lá, né? E meditar pensando, sentindo, amando, querendo. E só mais alguns, né? A Teresa de Ávila, o João da Cruz e de novo o mestre Eckhart
três cristãos, né? Olha o que eles falavam. Ela disse, bom, aqui é uma explicação. Ela fala da oração contínua como um estado que a alma permanece voltada para Deus, mesmo durante as atividades normais. Ela está falando aqui do que é a nossa segunda lição de meditação na Nanda Marga. E o João da Cruz, né, descreve a jornada espiritual como a união cada vez mais completa da mente e do coração com Deus, até que minha alma se transformou em seu amado, né? E aqui o mestre Eckhart, de novo, o olho com que vejo Deus é o mesmo olho com que Deus me vê. Deus deve tornar-se tão presente em ti que nada mais te distraia. E aqui um resuminho, né? Essas diferentes tradições falam da mesma coisa, mas de formas diferentes, são culturas diferentes, né? Krishna, lembre-te de mim em todos os momentos. Jesus, permanecer em mim. Os sufis, né? Falam do Dhikri, não sei como se pronuncia, Dhikri, contínua, ou seja, recordação de Deus. O yoga, né? Que descende aqui, né? Que é influenciado por Krishna, meditação constante sobre Ishta, que é o guru, né? Que é essa consciência ou o supremo. O budismo, atenção contínua e recolhimento da mente, né? Bom, ok, mas aí assim o seguinte. Ok, então tá. Então parece que um monte de gente fala que é legal, que é importante eu manter minha mente nessa consciência suprema, pelo menos 2 vezes ao dia, né? Segundo Shri Shri Nandamuji disse, eu meditar 2 vezes por dia, lá na minha prática eu vou me conectar com essa consciência em determinado momento, através do meu mantra, através da ideação do mantra, beleza. Mas isso é para quê, né? Ah, é para me libertar, né? A libertação estará garantida para quê? E para que que isso funciona? Qual que é a ideia disso, né? Isso é realmente legal? Vale a pena? Eu preciso dessa liberação, né? Será que eu quero isso? E aí uma pequena explicação. Lembram que eu falei para vocês das 3 funções da mente? Né? A Tita é a função da mente que toma forma do que a gente pensa. A gente está falando especialmente sobre Tita. A Ram é a função da mente que está identificada toda vez que eu me identifico como alguém, como algo que faz as coisas. E Mahat é aquele estado da mente, aquela função da mente da sensação de que eu existo, tá? Normalmente a gente está entre Tita e Mahat, Tita e Aham. Mahat é um nível muito mais sutil, né? Quando a gente está muito na presença, né? E a gente só sente a nossa existência, é um nível muito gostoso, né? Meditações profundas nos levam para Mahat, né? E mais profundas ainda transcendem Mahat. Então, olha só o que que é essa liberação. Essa liberação é quando Chitta, que é essa parte da mente que toma forma, ela pega a RAM como objeto. Ou seja, vamos aplicar isso na nossa meditação. Quando aquela parte da minha mente que fica tomando a forma das coisas, ou seja, pensei numa garrafa, ela tomou forma da garrafa. Pensei na minha meditação, né, como é difícil, ou como foi boa tal meditação, ou enfim, ela toma a forma dessa meditação. Pensei em contas para pagar, ela toma forma, e a gente vai estar se tornando isso que a nossa mente vai estar tomando forma, porque ela literalmente toma forma, né? Agora, quando eu consigo, lá no meu processo meditativo, a partir de todas, né, especialmente de algum dos momentos lá da nossa técnica, tirar o Tita do mundo externo, né? Por isso que lá no início a gente tenta, né, se dissolver ali tudo que está ao redor, né? Apaga um monte de coisa, né? Se sente lá imerso, né, no universo, né? E essa coisa toda. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque a gente está gravando, enfim, né? Mas vocês se lembram, né, dessas partes da técnica. Então, eu tento tirar a mente do mundo externo, para que Tita não fique tomando a forma destas coisas. E aí eu tento levar a minha mente para que ela para dentro. E aí ela toma por objeto a Aham, que é a parte de mim, de quem faz, né? Por exemplo, só sentir que eu estou respirando, né? Então, estou ali, a mente voltou para dentro e se identificou com a parte de mim do eu faço, né? Por exemplo, o eu respiro, tá? E aí, esse aham, acaba, e essa função da mente, já que, né, ela se tornou o objeto de Tita, Tita se funde em aham, porque na medida em que Tita toma a RAM por objeto, lembra, ela toma forma, ela se torna o objeto, ela se tornou a RAM. Então, Tita desapareceu, ela se tornou a RAM, se tornou esse eu faço. Agora eu sou apenas eu existo enquanto percepção mental. O eu faço e eu existo. A RAM, já que não tem mais Tita para desfrutar do objeto que Tita lhe trazia, porque Tita lhe trouxe ele mesmo, né? A RAM, então, não pode existir sem Tita, sem um objeto, e ele também volta para dentro,
né? E esse eu faço se volta mais para dentro e toma Mahat, o eu existo como seu objeto. E também, portanto, se dissolve em Mahat. Agora, nesse momento da meditação, eu estou apenas ali no eu existo, né? Por isso que às vezes a gente vai ter, às vezes, a sensação de já não sei mais cadê a técnica, não sei mais, eu sou apenas ali na existência. Não tem mais uma mente ativa, fazendo ou se identificando com objetos externos, né? Então, Mahat, então, e Mahat, né, esse eu existo, ele não pode manter a sua existência, né, sua integridade por muito tempo sem Chitta e Aham, então ele se dissolve no Mahat cósmico, porque a gente está falando aqui da mente individual. Só que também existe uma mente cósmica. Então eu vou indo para dentro, até que esse, opa, desculpa, esse eu existo individual se funde com o eu existo cósmico. E aí o que que acontece? Qual é a sensação? A sensação nesse momento da meditação é: eu sou o universo, eu sou Deus. Eu não só estava no eu existo, como eu fui parar no Mahat cósmico. E o eu existo, nesse caso, é o universo, é para além do universo, é o que transcende o universo, tá? Essa experiência aqui a gente chama, então, de um samadhi, um dos samadhis mais elevados, que é o Savikalpa Samadhi. E quando esse estado de sentir que eu sou Deus, que eu sou o universo, se torna permanente, a gente chama liberação. Então, é isso que a gente conquista quando a gente pratica meditação 2 vezes por dia. A gente agora pode não estar tão consciente do quanto isso será bom. Eu já vou compartilhar a descrição desse estado por alguns que chegaram lá, tá? Mas o fato é que mais cedo ou mais tarde a gente vai perceber que é isso o que a gente quer. A nossa alma quer isso, ela quer, porque aqui a gente vai estar realmente se fundido com a paz absoluta, com a felicidade infinita, tá? Então, quando isto aqui acontece de uma forma definitiva, ou seja, quando eu não tenho mais sanskaras e a minha mente chega nesse lugar, e eu tenho essa percepção, eu alcanço a liberação, o que nós chamamos de mukti. E se eu estiver praticando meditação? Isso é super difícil, tá, gente? Só para dizer, isso aqui é super difícil, né? São poucos os que conseguem, em algum momento a gente vai conseguir. Talvez não nessa vida, mas em algum momento a consciência que somos vai chegar nessa conquista. Quanto mais próximo, melhor. Mas o fato é que, se eu praticar meditação 2 vezes por dia, né? Então, os mestres todos ali, pelo que a gente viu, né, falam isso. Você vai se fundir, você vai sentir que você é Deus, né? Você vai se fundir como Krishna, como Shri Sridharamurti, como todos ali falaram, né? Tá? Então, e aqui a descrição de outros que chegaram. Olha que bonito o que alguns mestres e mestras aqui falaram, né? Os Shankaracharya, eu sou consciência e bem-aventurança, eu sou Shiva, não sou mente, intelecto ou ego, sou a consciência pura, né? Então, eles chegaram nesse estado e permaneceram ali, né? Ou pelo menos chegaram, conseguiram perceber, talvez não permaneceram, saíram, que é bastante comum também. Chego, tenho essa percepção e saio. Chego, tenho essa percepção e perco de novo. Mas só de ter chego e ter percebido já revoluciona. Você percebeu uma vez que você é infinito, você nunca vai esquecer, né? É, o Ramana Maharshi disse: o eu é tudo, não existe outro. O Ramakrishna vi que tudo era feito da mesma substância divina. O próprio universo parecia emergir da consciência. E esses são seres, aqueles seres que brilham, sabe? Aqueles seres que a gente pensa: meu Deus, eu quero ser igual, que não precisam de nada para alcançar a bem-aventurança, para serem iluminados e felizes, né? O Tagore: o mesmo fluxo de vida que corre em minhas veias noite e dia, corre através do mundo e dança em ritmos numerosos. Ele é um poeta, né, gente? Olha a forma linda como ele descreveu esse estado, né? Ele era todo esse fluxo de vida por, né, dentro dele, mas fora dele tudo era uma coisa só, né? E o outro poeta, o Rumi, não sou uma gota no oceano, sou o oceano inteiro numa gota. Ah, eu chego a me arrepiar, coisa mais linda, né? Dá até vontade, né? Vamos lá, vamos trabalhar para chegar lá. Tornei-me nada, então Deus fez de mim tudo. Uau, que lindo demais, né? Muito lindo. Então é por isso que, deixa eu voltar, é por isso que a gente pode às vezes não estar tão consciente, não é? Cada um de nós está num nível nessa caminhada, num momento dessa caminhada. Eu confesso para vocês que eu não tenho assim esse desejo tão grande de libertação, de alcançar esses níveis, esses samadhis. Eu quero
né? Sem dúvida, chegar mais próximo de Deus, mas eu não fico pensando, ai, quero muito, muito, muito. Mas eu sei que isso um dia vai crescer e é importante a gente nutrir, né? E uma das formas de nutrir esse amor, nutrir esse desejo é o Kirtan, né? É ler a história desses mestres, né? É ler essas poesias e perceber, nossa, isso é muito melhor do que qualquer experiência boa que eu já sonhei ter tido ou que eu já tive. Sentir essa infinitude, né? Que a gente. Então é muito importante. Vou abrir um parênteses. O Shri Shiranamurti nos deixou muitas coisas, né? Os 16 pontos, como eu falei, ele deixou também algo que a gente chama 15 shilas. Os 15 shilas são também recomendações. E um dos 15 shilas é pratique arte regularmente, né? Especialmente, e ele define em livros o que seria arte. E a arte, para ele, é aquilo que te leva à tua expansão. Então, não em tudo é arte, né? É aquilo que te leva a você sublimar, aquilo que te leva a expandir a mente, aquilo que te leva, obviamente, se é para expandir a mente, expandir cada vez mais próximo de você se tornar infinito, né? Falando expandir até, quem sabe, sentir que é infinito. Então, porque a arte realmente tem esse poder de nos despertar para coisas que às vezes na correria do dia a gente nem percebe, nem pensa, né? Não trazemos esses sanskara de outras vidas. Eu brinco que essa deve ser a minha primeira vida como espiritualista. Na outra, eu devo ter aproveitado bastante do mundo da carne, do mundo material, né? Porque aos poucos eu sinto despertar mais e mais esses desejos assim sutis. Mas é isso, tá cada um aí num degrau dessa caminhada e tá tudo certo, né? Aí o segundo ponto, lembra? Então, o primeiro era pratique meditação 2 vezes por dia, para que pelo menos então, no momento da morte, você consiga essa libertação. E não precise ficar passando perrengue numa próxima vida, né? De novo, passando por um sufoco, né? Você já vai direto para essa consciência. E claro, né, gente, a gente não precisa pensar que essa prática da meditação só vai resultar em benefício lá quando eu for morrer. Só de eu estar caminhando na direção de me sentir mais infinito, os benefícios são revolucionários, né? O segundo aspecto é a importância dos yamas e niyamas, os princípios éticos, né? E ali vai dizer, sem yamas e niyamas, a sadhana é uma impossibilidade, meditar é uma impossibilidade, né? Por isso que sempre que a gente inicia alguém, né? Todo mundo aqui, né? Hoje nós estamos num grupo menor, sempre que vocês são iniciadas, iniciados, a gente precisa passar para vocês os yamas e niyamas, né? Eu passo normalmente em converso alguma coisa e passo o vídeo ou marco reuniões online, né, para ocupar, né, menos tempo, às vezes do encontro presencial, que é meio curto. Mas a gente precisa observar isso aqui, porque se a gente não buscar observar, a gente não vai realmente conseguir meditar. E a gente fala, meditar é difícil. Mas então dá uma olhadinha para os yamas e niyamas, né? São 10 os princípios éticos, né? 5 são aqueles que falam da minha relação com o mundo, 5 da minha relação comigo mesmo, né? E por que, gente, se eu não observar os yamas e niyamas, eu vou ser condenado a uma vida animal? O que que é isso? Shri Shirandamurti, né? Me botando medo, né, querendo me controlar pelo medo, né? Vamos falar disso na sequência. Só quero falar desse moço aqui, né? Não sei se vocês viram, ele ficou famoso agora nessas épocas de Copa, o Sadio Mané, um jogador de futebol do Senegal. Tão bonito nos tempos em que a gente fica admirando quem tem um monte de carros, quem gasta dinheiro tendo helicóptero para fazer viagens bilionárias só para passar 2, 3 dias num lugar e depois voltar. Eu acho tão vergonhoso, né? Nós admirarmos esse tipo de gente, né? Que parece tão mesquinho, tão limitado, né? Alguém que não se dá por conta da pobreza no mundo e gasta bilhões, às vezes milhões, só para satisfazer um pequeno prazer material, assim. Enfim, eu acho realmente vergonhoso a pessoa, claro, que se submete a isso, que não tem o mínimo de discernimento, mas a gente, enquanto sociedade, admirar, né? Admirar alguém que tenha esses valores tão pequenos, gente, pelo amor de Deus, um mundo de pobreza ao redor. E ele disse, né? Ele tinha, uma vez ele foi fotografado com um celular quebrado, a tela quebrada. E ele disse: para que que eu vou querer celulares novos toda hora? Para que que eu vou querer um monte de carros? Para que que eu vou querer um monte de casas? Para que que eu vou gastar milhões só me satisfazendo satisfazendo luxos, né, trazendo luxo para minha vida se eu posso ajudar o meu país né, a resolver a pobreza no meu país. E, né, um dos Yamas e Niyamas, vários, na verdade, falam muito disso, né, mas falam dessa questão, né, do coletivo, assim. Por isso que eu trouxe a lembrança dele aqui. Mas, enfim, então, por que que a gente não consegue meditar? Por que, né, sem sadhana? Quis dizer por que sem os yamas e niyamas é difícil meditar, né? Porque
a gente não vai ter paz mental, né? Os Yamas e Niyamas é uma tentativa de nos ajudar, de nos conduzir a gente fazer o mais certo possível nas nossas escolhas, no nosso dia a dia, para que a gente possa, quando sentar para meditar, estar tranquilo, sem culpa, sem dúvidas, sem preocupações, sabe? Estarmos tranquilas, tranquilos, de que, ok, eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu acho que realmente deveria ser feito, tá? Então, termos paz mental nos ajuda a meditar e para ter paz mental, Yamas e Niyamas, tá bom? E por que a vida animal? Que eu acho que é o tema mais polêmico, né? Primeiro, pessoal, a gente ocupa um corpo humano, mas para ser humano não é suficiente ter o corpo. Para eu ser humano, eu tenho que ter o corpo e a mente humanos, né? E a mente só será humana se eu estiver em sintonia com o Dharma humano, ou seja, a natureza humana, o que nós chamamos de Bhagavadharma. Mas, de regra, muitos de nós vivemos no mundo apenas a partir do Dharma animal. Jaiva Dharma. E qual que é o Dharma animal? Comer, dormir, praticar sexo e buscar se proteger, o que a gente faz pela forma do trabalho, né? A gente trabalha, trabalha para ter dinheiro e com isso se sentir seguras ou seguros. Então, se eu estiver vivendo apenas a partir desses valores, buscando ocupar meu tempo e energia, comendo, dormindo, vivendo a minha sexualidade e buscando criar condições de segurança para mim, eu vou estar vivendo igual um animal, não tem nenhuma diferença. E se eu estiver vivendo igual um animal, por que que na minha reencarnação, quando eu precisar, né, nascer de novo e tal, eu vou ganhar um corpo humano? Tudo é uma questão de vibração. Se a minha mente está vibrando numa frequência correspondente a animal, eu vou vir com um corpo animal, né? Eu agora estou num corpo humano porque eu fiz por isso em vida passada, mas se eu não conseguir manter esse corpo humano com a vibração adequada, eu vou retornar a um corpo animal, tá? Então não é nenhuma ameaça, né? Dizer você virar com a vida animal, se assuste, né? Não, é tipo simplesmente, olha, se você não observar os princípios éticos, você vai estar limitado a um dharma bem primitivo. E, portanto, você não vai precisar do corpo humano, portanto, não virá com o corpo humano. Inclusive, agora você não estará sendo humano, tá? Inclusive, para vocês refletirem, um dos grandes conflitos que nós vivemos, principalmente pessoas que têm uma instrução maior, uma intelectualidade mais desenvolvida, né? Um dos grandes conflitos que nos angustia é esse conflito entre os dois dharmas. A gente precisa atender esse dharma animal, sem dúvida, não tem problema. A gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa viver nossa sexualidade como a gente acha que é saudável para nós. A gente precisa buscar segurança, tá tudo certo. Mas se eu ficar só aqui, aí que é o problema. E muitas vezes a nossa alma está lá implorando para a gente sair desses quatro, né? E a conjuntura política, econômica, social do nosso mundo praticamente às vezes nos impede, né, de a gente conseguir transcender esses quatro. E aí a nossa alma grita e a gente passa por sofrimentos psíquicos significativos. Muitos de nós, tá? Uma boa parte dos sofrimentos psíquicos é exatamente porque algo em nós sabe que isso aqui não é nada, que isso aqui não é suficiente, tá bom? Bom, para ir finalizando, que eu quero ouvir vocês também, se vocês quiserem comentar algo. O terceiro ponto, o último, é lembrar que os outros são importantes, que os outros fazem parte dessa jornada. Então, é fundamental também, né? Inspirar os outros, ajudar os outros nas suas necessidades materiais, psíquicas, mas também muito importante, né? Inspirar os outros aqui, ó, levando-os para o caminho da bem-aventurança, ajudando-os, opa, ajudando-os a desenvolver-se nesse caminho espiritual, né, a busca da bem-aventurança. O nosso Dharma humano, né, inclusive, se resume em a busca pela felicidade infinita, tá? Que é a bem-aventurança, né? Que se subdivide em buscar expandir, buscar fluir e servir. Então, esses outros entram como princípio ético, né? Isso aqui é um dos dhammas, entra como a importância de nos libertarmos do egoísmo, entra como, eu não coloquei aqui, o Dharma humano, né, o Bhagavad Dharma, um deles é o serviço, é ajudar os outros, né, tá bom? Faz parte, então, né, do próprio desenvolvimento do amor, tá bom? Então, isto é fundamental, ajudar os outros em todos os aspectos, físico, psíquico e espiritual. Ah, aqui tá, né? Dharma, Seva, né? Um dos aspectos do Dharma humano, do Bhagavad Dharma, tá bom? É, opa. Então, só para lembrar,
Acho que era aqui, né? Só para lembrar, então, esses são os três pontos: a meditação regular 2 vezes por dia, a ética e trazer os outros para o caminho da bem-aventurança. Pergunta: vocês acham que é possível? É demais? É pedir demais essas três coisinhas? Né? O que que é mais difícil? E se sentiram motivadas a implementar aquilo que está faltando? Agora, quem quiser falar, eu gostaria de ouvir vocês. Oiê, Oi, querida, quanto tempo? Namaskar. Sim, né? Namaskar, que bom. É, quanto tempo mesmo, né? Então, um dia sempre bom, assim, muito mais quando, né, existem certos momentos da vida que a gente se afasta um pouco, né? Não deveria, mas acontece. A gente está nessa caminhada aí justamente, né, para conseguir manter essa disciplina, constância. Eu adoro os 15 estilos, né? Eu acho assim fantástico, né? A questão de manter a constância, eu acho muito importante, do não julgamento, tudo isso que traz para a nossa vida. E que se a gente se afasta, Didi, eu continuo fazendo as meditações, né? Mas essa parte da teoria, de te falar, da gente escutar os acharyas e trazer isso, a gente tem que estar constantemente em contato. Por isso os grupos e por isso fazer parte, né, das meditações mesmo sendo online, porque isso é o que vai fomentar a nossa constância, né? Então, claro que faz sentido, é possível, né? Essa questão do olhar também para o outro também é vigilância, senão a gente acaba entrando no furacão do mundo do dormir, se alimentar e trabalhar e todo mundo, né, nesse furacão aí que nem tu falou antes. Então é possível, sim, e essa motivação. Eu acho que quando realmente assim consegue durante um bom tempo manter o sadhana, a sadhana, manter as escrituras, manter em contato com vocês, é possível, né? Mas nós como seres humanos e ainda, né, nesse processo evolutivo aí a questão desses encontros com os grupos, elas são fundamentais. Toda vez que eu saio num retiro, eu não tem mais de um ano e meio que eu não vou a um retiro. Quando tu sai do retiro, tu sai de lá tão, tão bem, né? Tão bem daquele encontro com, né, com os irmãos, com os acharyas. Então é isso que nos motiva, né? A meditação, eu acho que ela é um caminho solitário. Essa meditação, ela é importante, mas o Dharma Chakra nos fortalece, né? Então, é isso. Eu acho que é possível e eu me sinto motivada. Hoje foi muito bom te escutar. Ah, que bom, coisa boa. Então é bem isso, né? Para nós, assim como acharyas, também é um desafio, não pense que não, né? Ah, É claro que a gente tem também o peso da responsabilidade. Eu preciso estar praticando, senão eu não consigo levar nada para os outros, né? Então tem esse peso, essa cobrança que por um lado é pesado, né? Porque a gente fica carregando algo que às vezes é difícil por todas as questões da vida, mas por outro lado é uma é, motivação, né? Escolhi essa vida, eu preciso dar um jeito de manter. sim. Mas realmente o grupo é fundamental. Eu estava pensando agora há pouco, antes de abrir aqui a sala, né? Pensar, nossa, isso é muito precioso. Pode ser, né, enfim, tem tantas outras coisas mais atraentes no mundo, mas ter do sofazinho de casa a possibilidade de estar em encontro com pessoas que estão fazendo uma busca espiritual é algo muito precioso e a gente tem à nossa disposição hoje em dia tantos grupos, pelo menos só de Ananda Marga, tem um horror de grupos online, possibilidades de estudo. Nossa, isso é precioso Tem, demais, né? Se a tem. gente não aproveitar, fica mais difícil. A questão é só essa, fica mais difícil quando a gente fica sozinho, né? É, sim, sim. Isso a pandemia, né? A pandemia nos trouxe isso. Eu me lembro que logo começou a pandemia.
A gente dizia agora, e agora, e agora, aí foi todo mundo se reinventando e ficou, né? E ficou, Uhum, então tem essa ficou. possibilidade. Sim, ainda Então, bem. ainda bem, é bem isso. E agora, eu tô tentando desligar esse barulho aqui do meu WhatsApp, mas não tô conseguindo, me perdoem. Mas eu não tô ouvindo, para mim não tá Não tá chegando. ouvindo? Ah, Não. tá. É que eu tô aqui, o doutor Danilo tá falando comigo, assim, Ah, agora a gente consegue uhum, conversar só de noite, falando, né? E essa questão organizando. também da gente ajudar uns aos outros e essa questão de tentar trazer ele para cá, porque falar sobre a Ayurveda com ele, né? De ele vir para cá e dar uma palestra gratuita, sem que a gente desembolse absolutamente nada, entre Nossa, isso é aspas. precioso. É muito precioso, o doutor Danilo, que nem eu digo, ele é muito caro. Eu tentei levar ele para Chapecó uma época e foi inviável, porque eu não conseguiria unir um grupo que pudesse pagar, né, o valor que Uhum, ele cobraria pelo trabalho dele. E aqui a única questão é que a gente vai ter o espaço, vai ter as cadeiras para alocar, vai ter toda essa questão assim. Então, eu estava falando com a Lotiana há pouco, para que a gente tente uhum, fazer um movimento de união no nosso grupo lá de yoga. Inclusive, peço ajuda de uhum, vocês aqui falando em ajudar uns aos outros, né? Para uhum. que o pessoal do grupo possa patrocinar esse pequeno gasto, né, que vai ter.